O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíri de Tupã está comemorando neste ano a 49ª Semana do Índio, que acontece todos os anos, começando em frente ao mausoléu da Índia Vanuíri, na escola que leva o seu nome. Mas, devido à pandemia, tivemos que mudar a nossa programação. Nos perguntam, por que 19 de abril é o Dia do Índio? Então, para que possamos entender um pouquinho por que essa data foi escolhida, vou contar a vocês. A data de 19 de abril é comemorada no Brasil desde o ano de 1943, quando foi institucionalizada pelo então presidente Dr. Getúlio Dornelles Vargas, por meio de um decreto-lei. Em 1940, foi realizado no México o primeiro Congresso Indigenista Interamericano. O encontro, que contava com a participação de autoridades governamentais dos países da América, convidou vários líderes indígenas a participar, tanto das reuniões como das decisões que seriam tomadas a partir daí. No entanto, preocupados e temerosos, os indígenas não compareceram aos primeiros dias do evento. Perseguidos, agredidos e dizimados pelos homens brancos, os indígenas não viram com bons olhos o convite. Após entenderem a importância daquele momento histórico, diversos líderes indígenas resolveram participar. A data deste encontro foi 19 de abril. Foi escolhida a partir de então para comemorar o Dia do Índio em todo o continente americano. Passados 78 anos, que reflexão a sociedade brasileira fez a respeito de como vivem os primeiros habitantes do Brasil e em que medida nos organizamos para atender às suas reivindicações? O Brasil conta com mais de 200 povos indígenas. Existem povos que vivem isolados, sobre os quais não temos muita informação. E outros que têm contato com os não-índios há muito tempo. Por conta disso, incorporaram à sua cultura muitos elementos culturais da nossa sociedade, como roupa, comida, instrumentos musicais, armas, remédio, religião e muitas outras coisas. Cada um desses povos está localizado em um espaço, e nesse espaço tem que inventar uma forma toda própria de morar, comer, comunicar, rezar, dançar, enfim, viver. As pessoas que formam um povo têm que criar instrumento para conseguir alimento, água e matéria-prima para construir utensílios que facilitam a sua vida e lhe tragam sobrevivência. Além disso, precisam organizar uma sociedade onde todos possam trabalhar para o seu sustento. A todas essas coisas juntas, damos um nome de cultura. Cada pessoa pertence a uma determinada cultura e isso lhe dá identidade. É o orgulho desse pertencimento que faz com que cada um defenda a sua própria cultura e queira que ela sobreviva. Essas sociedades caracterizam-se por uma simplicidade no modo de vida e não produzem para acumular ou gerar riquezas. Não existe acúmulo de bens ou propriedade individual. Tudo que está na natureza pertence a todos, cabendo a cada família a produção do que necessita para viver, o que não exclui o comércio entre as comunidades. Além disso, todos têm um conhecimento preciso sobre o meio ambiente e sobre as tecnologias necessárias para o cotidiano. No entanto, a pressão exercida pela sociedade nacional fez com que o índio precisasse comprar roupas, remédios e, em algum caso, até comida.
Alguns grupos tiveram que abrir mão da sua economia tradicional e passaram a trabalhar como mão de obra assalariada para, com o dinheiro que recebem, comprar os bens de que necessitam. Por essas e outras razões, além do fato de entendermos os indígenas como diferentes de nós, demos a eles os direitos e deveres assegurados por uma legislação especial. Essa legislação não diz respeito ao direito interno de cada povo ou comunidade indígena, mas é um meio pela qual o Estado brasileiro reconhece que o indígena tem direito. E é apenas pela reivindicação formal de seus direitos é que essas comunidades têm asseguradas condições mínimas de sobrevivência. Enquanto nós, brancos, continuamos, ano após ano, relacionando com os nossos indígenas de maneira superficial, impondo a eles uma condição de vida que não lhe é própria de sua cultura e recebendo como resposta temor e preocupação e animosidade. Esperamos que essa reflexão nos permita adotar uma prática antes de qualquer outra coisa respeitosa. Por essa e outras razões é que o Museu Histórico Pedagógico Índia Banuíri, nessa 49ª Semana do Índio, quer levar a todos os indígenas todo o nosso respeito, consideração e gratidão por esses que foram os verdadeiros senhores da terra, sem esquecer que os indígenas foram e são a maior riqueza cultural brasileira.